Olá, muito boa tarde. É já no próximo sábado que o Santuário de Fátima acolhe uma jornada de pintura coletiva a propósito do Jubileu dos Artistas. É um tema que vamos analisar com o Padre Adelino Ascenso logo após os temas da atualidade religiosa e também da rubrica da Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, Perseguidos, mas não esquecidos. Todas as semanas nós trazemos aqui histórias, protagonistas, rostos da Igreja que é perseguida, da Igreja que sofre no mundo. Todas as semanas trazemos aqui histórias relacionadas com o trabalho e a missão da Fundação AIS. Mas será que conhece mesmo aquilo que a AIS faz pelos 4 cantos do mundo? Sabe quantos projetos são apoiados apenas, e sublinho este apenas, graças à solidariedade dos benfeitores desta organização que depende da Santa Sé? Consegue imaginar quantas irmãs, quantos padres são apoiados, quantas igrejas são construídas ou recuperadas e quantas pessoas são resgatadas da miséria todos os dias? São números impressionantes de uma história de amor pela humanidade que começou no final da Segunda Guerra Mundial. A esperança é a luz que ilumina o caminho da Igreja e de cada cristão, a virtude daqueles que, perante as dificuldades, confiam na promessa de Deus e perseveram. Esta realidade faz eco no íntimo dos cristãos de todo o mundo que enfrentam a pobreza, a perseguição e os desafios crescentes. Para que a esperança dos nossos irmãos e irmãs em Cristo não seja posta em causa, somos chamados a ampliar a nossa ajuda. A Ajuda à Igreja que Sofre, ou AIS, é uma fundação pontifícia com a missão específica de construir pontes de amor e de apoio. Com 24 secretariados nacionais e cerca de 5.000 projetos por ano em mais de 130 países, trabalhamos incansavelmente para responder a necessidades urgentes e manifestar solidariedade para com aqueles que sofrem. A combinação de catástrofes inesperadas e conflitos armados em curso no Médio Oriente conduziu a uma crise humanitária devastadora. A AIS está presente, proporcionando ajuda essencial e esperança àqueles que lutam para manter a sua fé no meio do caos. A nossa ajuda inclui proporcionar abrigo, alimentos, medicamentos e apoio espiritual. Seguir o apelo de Cristo para amar o nosso próximo nos momentos de maior necessidade. Reconstruímos igrejas não apenas como edifícios, mas como templos espirituais onde as comunidades se podem reunir para rezar, celebrar e fortalecer a sua fé. Estes lugares sagrados são cruciais para manter vivo o espírito cristão. Apoiamos as religiosas contemplativas cujas orações são fonte de amor divino e nas áreas mais isoladas as religiosas ativas dão assistência espiritual e material aos carenciados. Também ajudamos os sacerdotes que, apesar de viverem na pobreza, mantêm a fé viva nas suas comunidades. Anualmente, 43.000 sacerdotes recebem estipêndios de missa graças aos nossos benfeitores e apoiamos a formação de aproximadamente 13.000 seminaristas, os futuros pilares da Igreja. Nos lugares onde os fiéis não conseguem chegar à Igreja, nós levamos a Igreja até eles. Proporcionamos meios de transporte para sacerdotes, religiosas e catequistas e chegamos ainda mais longe apoiando a publicação de livros religiosos. Atualmente, distribuímos, entre muitas outras publicações, mais de 51 milhões de exemplares da Bíblia para crianças em 190 línguas. Levamos o Evangelho aos lugares mais remotos. O nosso apoio estende-se também aos meios de comunicação social católicos, assegurando a difusão da mensagem de Cristo através da rádio, da televisão e de colaboradores formados. Uma parte vital da nossa missão é dar voz àqueles que sofrem em silêncio. Publicamos documentos como o Relatório da Liberdade Religiosa no Mundo e Perseguidos e Esquecidos, lançando luz sobre as injustiças e perseguições que os cristãos enfrentam a nível mundial.
A cruz guia o nosso trabalho, unindo o amor de Deus ao amor pelos nossos irmãos e irmãs. Inspirados por este símbolo, os nossos benfeitores permitem-nos ajudar aqueles que não podem carregar a sua cruz sozinhos. Eles são testados na fé. Nós somos testados no amor. O amor gratuito não tem preço. O trabalho dos padres, das irmãs, dos missionários e catequistas, dos que estão presentes nos lugares mais escuros da humanidade, nas periferias mais miseráveis, nos bairros mais pobres, não tem preço. O trabalho dos que estão na linha da frente das guerras que há no mundo, sarando pessoas feridas no corpo e na alma, não tem preço. A missão das monjas e dos frades que vivem encerrados nas paredes dos conventos, rezando continuamente pela paz, não tem preço. Todos eles, padres, frades, irmãs, catequistas, seminaristas, missionários, todos eles são sinal do amor de Deus. A Fundação AIS existe para dar suporte a esta Igreja todo o terreno que está presente onde a humanidade mais precisa. Todas as semanas marcamos encontro aqui porque há uma Igreja que precisa da nossa ajuda. O constitucionalista reconhece que a educação moral e religiosa católica tem sido vítima de algumas maldades por parte de governos, mas é cada vez mais reconhecida como complementar para a formação dos jovens para os valores. Educação moral e religiosa católica, cuidar da esperança com profecia. O tema enquadrou a jornada que envolveu 150 professores desta disciplina. Uma oportunidade para olhar a relevância da disciplina e os desafios que enfrenta no ambiente educativo. O tema contou com a análise do constitucionalista Jorge Bacelar Gouveia, que reconheceu dificuldades no percurso da disciplina no meio escolar. Embora o modelo esteja certo e esteja fixado e estabilizado, tem havido algumas maldades do ponto de vista governativo, porque alguns governos têm tentado torpedear o ensino da disciplina, nunca pondo em causa o modelo, mas inviabilizando do ponto de vista prático a sua operacionalidade, como por exemplo dificultando a formação de turmas, dizendo que não há espaço para fazer atividades ligadas à própria disciplina, colocando o ensino da disciplina a horas a que ninguém pode estar porque é demasiado cedo ou demasiado tarde. Portanto, há várias tropelias, digamos assim, maldades mesmo, que certos governos têm feito em relação ao ensino da disciplina, tentando, não de uma forma direta, mas à socapa, traiçoeiramente, pôr em causa a sua subsistência. Apesar das dificuldades, Jorge Bacelar Gouveia destaca a importância da disciplina de educação moral e religiosa católica no contexto do sistema educativo no nosso país. Eu acho que a importância é enorme, infelizmente não tem sido devidamente valorizada. Julgo que hoje as pessoas começam a perceber que esta disciplina pode ser realmente uma disciplina complementar para a formação da juventude, do ponto de vista não só dos valores morais e filosóficos que todos nós temos de ter, mas também, sobretudo, como uma disciplina que pode ser complementar em relação aos conteúdos de outras disciplinas e até às vezes corrigir coisas menos bem ensinadas nas disciplinas. Estou-me a referir àquilo que se pode dizer, por exemplo, do ponto de vista da filosofia ou aquilo que se pode dizer do ponto de vista da história, na sua conexão com o fenómeno religioso. Um encontro inserido na Semana Nacional da Disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica, onde a dimensão da bioética também mobilizou a reflexão. No momento em que tudo parece questionável e a verdade vai adquirindo contornos menos definidos, a disciplina de educação moral é uma oportunidade para as novas gerações refletirem sobre estes desafios que tocam a condição humana. A bioética interage com todas as disciplinas e na disciplina de educação moral, até a propósito dos conteúdos que tem, a bioética pode ser aqui este elemento agregador, porque é interdisciplinar, mas depois tem outra vertente, que não é ficar só na interdisciplinaridade, mas transdisciplinar, isto é, transformar ou ajudar a transformar, não moldar o pensamento, mas formar consciências, que é fundamental para os nossos jovens
e a educação moral religiosa católica, numa perspectiva, na sua dimensão moral, dos valores humanos, a partir da dignidade humana, é importantíssima para uma formação integral dos nossos jovens e adolescentes. Neste encontro, o professor de bioética Carlos Costa Gomes sublinhou também o papel da disciplina e do professor de educação moral e religiosa católica neste contexto específico de uma cultura marcada pelo cancelamento e o politicamente correto. Deus interpela Jeremias e pergunta: o que é que vês, Jeremias? E estava a cidade de Babilónia toda destruída, toda queimada. E Jeremias responde: vejo um ramo de flor de amendoeira. A flor da amendoeira é a flor que nasce na invernia do tempo, isto é, no inverno. Eu penso que passamos esta invernia. A flor da amendoeira é esta esperança, o cuidado da esperança com profecia. E passamos esta invernia do tempo, esta confusão cultural, social e o papel da disciplina da IMRC tem que ser esta flor da amendoeira, esta esperança em terra queimada, entre aspas, não é? Para que deixar que a esperança continue a crescer, não é? Com confiança. Portanto, se me pergunta qual é a minha visão sobre o papel do professor de moral e religião católica nas escolas, eu digo que é como a flor na invernia do tempo, é quase como a flor da amendoeira. Eu, no professor de moral e religião católica, vejo uma flor da amendoeira. Uma disciplina que surge como sinal de esperança nesse processo é também essencial o papel do professor. Como é que entende o lugar da disciplina no seu contexto de escola? É um complemento útil para o trabalho com outras disciplinas, para a interligação com outros colegas, com outras dinâmicas da escola. É, no fundo, um ponto de ligação que existe dentro das escolas. Mas sente que é um espaço que em si já é valorizado ou que continuamente tem de ser conquistado também? É um processo em construção. Depende muito daquilo que nos dispomos a fazer para divulgar e para dar visibilidade à disciplina e também daquilo que encontramos nesse retorno, naquela disponibilidade que vamos encontrando. O retorno quer da escola como também dos alunos. Exatamente. O aluno motivado é aquele que é o principal motor da disciplina neste momento. E qual é o segredo para ter um aluno motivado, em especial nestes anos que neste momento tem consigo? Próximo, honesto e disponível para trabalhar dinâmicas que podem fugir do programa, mas que preocupam o aluno e que o cativam também. Penso que o professor de moral tem essencialmente porque a disciplina é credível, mas se não formos nós não tem rosto. É teoria, a teoria tem que ser levada à prática por quem? Pelo professor de moral. O professor de moral tem que ser testemunha viva da disciplina e da Igreja da ternura de Deus, como dizia o Papa Francisco. Este encontro contou ainda com diversos workshops que sensibilizaram os docentes para realidades como a inclusão, fotografia, teatro, recursos digitais, entre outros. Esta disciplina, que é uma presença da Igreja Católica em meio escolar, constitui também uma oportunidade de diálogo e encontro da Igreja com os jovens. Desde a tenra idade, primeiros ciclos, até a entrada para a universidade, temos os jovens nas escolas, temos possibilidade de ir ao seu encontro e, portanto, escutá-los, acompanhá-los e, sobretudo, fazer-lhes uma proposta como é esta, a Educação Moral Religiosa Católica, uma proposta bem estruturada, bem pensada, com recursos que agora foram renovados e que vão muito ao encontro das linguagens dos mais jovens, pode ser e é certamente algo de muito importante na missão da Igreja, em geral. Esta é uma parte importante da missão da Igreja e uma missão da Igreja, neste caso, direcionada para os mais jovens, que é, sem dúvida, muito necessários, porque, porventura, não os teremos, digamos assim, não os encontraremos em muitos dos outros âmbitos da Igreja. E aqui os podemos encontrar. Há que apostar, pois, na Educação Moral Religiosa Católica. Uma iniciativa que juntou 150 docentes, mas que se espera tenha continuidade e envolva cada vez mais profissionais. É um encontro para continuar, é um encontro que permite também essa possibilidade de encontrar pessoas de outras realidades. Faria sentido também que ele pudesse ser distribuído por outras zonas geográficas para poder também abranger mais pessoas que pela distância não puderam estar. Um encontro onde foi reconhecida a importância da religião e da Igreja Católica na afirmação dos direitos sociais. Uma realidade
que se tem concretizado ao longo dos tempos, também em cada aula de educação moral e religiosa católica. A arte como estrado de esperança rumo à paz é o tema que enquadra a jornada de pintura coletiva que no próximo sábado assinala no Santuário de Fátima o Jubileu dos Artistas. Para além do santuário, a iniciativa é promovida pela Conferência dos Institutos Religiosos de Portugal, cujo presidente, Padre Adelino Ascenso, está entre nós. Boa tarde, Padre Adelino, muito obrigado. É um jubileu, uma iniciativa de pintura coletiva destinada aos consagrados e consagradas, eventualmente há quem também colabora muito proximamente com eles. Porquê esta forma de um jubileu a olhar a esperança também através da arte? Sim. Em primeiro lugar, porque, e isso pode ser já um estrado identitário da vida consagrada, nós devemos ser artistas do divino. E qual é a função do artista? É tentar mostrar aquilo que é invisível. E o artista, tal como o profeta, tal como o que nós devemos ser, deve ser a nossa finalidade, é tentar mostrar aquilo que está para além do visual, daquilo que vemos e ouvimos. Esta ideia surgiu há cerca de um ano ou mais, portanto é uma ideia que já tem o seu tempo, e surgiu tendo em conta a grande hostilidade que nós vamos experimentando no mundo e qual seria o contributo da vida consagrada num veemente apelo à paz. E pensámos então que a arte, nomeadamente a pintura, seria uma forma de exprimir o inexprimível, de tentar apontar para a finalidade, que é a paz, através de um caminho de esperança. Foi essa a ideia que surgiu e então pensámos na pintura coletiva. E então, neste próximo sábado, ao longo do dia, existirão alguns painéis dípticos onde serão interpretados algumas temáticas. Sei que há alguns temas definidos, transfiguração, novos samaritanos. Há aqui algumas abordagens temáticas, não é? Sim, sim. São 5 dípticos, 5 dípticos que, naturalmente, dípticos são 2 telas, que estão juntas. As telas têm um comprimento de 1 metro e uma altura de 1,5 metro e, portanto, cada díptico terá 2 metros por 1,5 metro de altura. Nós escolhemos 5 subtemas. O tema geral é a arte como estrado da esperança rumo à paz e depois os painéis com os subtemas. Os painéis, portanto, os dípticos, serão transfiguração, novos samaritanos, efeito Pilatos, o fim dos tempos e tribulações como lugar de manifestação do divino. Estes são os subtemas que nós vamos trabalhar, mas trabalhar de uma forma livre. Isto não é para artistas consagrados, é para consagrados e consagradas. Artistas também. Artistas também, artistas do divino, que queiram manifestar o que sentem, aquilo que lhes vai na alma, através da pintura. Estes temas acabam por ser interpretações também da atualidade que habitamos. Por exemplo, o efeito Pilatos refere-se um bocadinho a esta banalização do mal, não é? Sim, sim, a banalização do mal que nós estamos a experimentar à nossa volta, que é algo assustador. E todos estes subtemas têm a ver, no fundo, têm a ver com a atualidade e também com a vida consagrada em si. Nós não podemos ficar apáticos, não podemos ficar inativos. Foi o que nós pensamos. Com vida consagrada, nós estamos no mundo, temos que fazer algo que nos leve, ou que leve o mundo a pensar que nós, vida consagrada, temos algo para transmitir. E daí a escolha dos subtemas, que tem muito a ver, naturalmente, com a atualidade e com os problemas
candentes que nós vamos vivendo na atualidade. E esta linguagem do belo, da beleza, acaba por ser uma linguagem universal para comunicar com todos. Sim, a linguagem da beleza, a linguagem, digamos, da pintura, neste caso das artes plásticas, a linguagem da literatura, da poesia e não só do romance, a linguagem da música. Portanto, isto é um tripé, digamos que é um tríptico, este sim, que é um tríptico que funciona, pode funcionar numa comunhão total que nos leva a entrar em outros horizontes. E neste caso, nós escolhemos a pintura. Eu espero que leve, de facto, as pessoas que pintam, que estarão a pintar, a fazer essa experiência, porque será um momento, eu gostaria muito que fosse um momento de oração pela paz, enquanto se está a pintar. Portanto, gostaria muito que aqueles que vão exprimir os seus sentimentos nos dípticos, que transmitam a sua alma, aquilo que é a alma de cada um e é o que é a alma dos institutos e a alma da vida consagrada. Muito bem, Padre Adelino Ascenso. Será também algo que não passará despercebido a quem visitar o Santuário de Fátima neste próximo sábado. Decorre entre a Basílica da Santíssima Trindade, quem se dirige depois para o recinto, e será também uma forma das pessoas se associarem a este momento. Sim, sim. Haverá alguém para explicar o que se passa, caso haja pessoas que se interroguem. Também haverá algo identificativo do evento, o que se passa, vendo ali aquelas pessoas a pintar grandes telas, porque é, naturalmente, 5 dípticos desse tamanho, 2 metros por 1,5 metro de altura. É um espaço bastante amplo e fica precisamente naquele lugar de passagem entre a Basílica da Santíssima Trindade e o recinto do santuário. Muito bem, Padre Adelino, muito obrigado por esta partilha. A Agência Eclésia também estará certamente atenta a esta atividade já no próximo sábado. Muito obrigado. Muito obrigado também. Resta então agradecer a atenção que nos dispensou e deixar o convite para que amanhã volte à nossa companhia. Tenha uma boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.